Bem-vindos de volta a este canal, meu nome é Grace, estou na reta final de Medicina na Fundação Barceló e quero contar aqui neste vídeo como eu me organizei para estudar ali o 6º ano da faculdade em 2021 de forma online. Lembrando que se você deseja estudar Medicina ou qualquer outro curso na Argentina, na descrição deste vídeo tem o contato, mande sua mensagem e tire todas as suas dúvidas. Então eu fiz todas as matérias do 6º ano de forma online. Porque, lembre-se, nós estávamos vivendo a pandemia em 2021, então não só a minha faculdade, mas quase todas as faculdades, elas aderiram a esse formato para que as aulas simplesmente não parassem. Já compartilhei em algum outro vídeo aqui do canal, eu não gostei muito dessa história de não ter ali a proximidade com os professores e eu sofri um pouquinho para entrar no ritmo dessa ideia de estudar simplesmente de forma EAD matérias tão complexas. Mas não tinha outra escolha, era o que tinha e eu tive que dar um jeito. A faculdade em si gostou muito, então ela gostou e manteve em algumas matérias essa modalidade, então muitas vezes você pode até escolher, não sei muito bem como está funcionando, mas existem muitas vezes o pré-grado, se não me engano, o primeiro ano da minha faculdade, você está conseguindo ainda fazer de forma online, neste ano que vos falo, 2023, e também tem algumas matérias, às vezes, que eles ainda mantêm ali durante a faculdade, não sei muito bem como isso está funcionando hoje, mas enfim, a questão é que existe ainda aulas online sendo dadas na faculdade. Recebo muitas mensagens de pessoas que gostariam de saber como se organizar, se eu tenho alguma dica do que poderia ser feito para se organizar melhor, para ter essas aulas online. E por conta disso, eu vou compartilhar aqui como que eu fiz naquela época. E já aproveito esse tópico aqui para falar da minha opinião sobre isso. Eu acredito que o primeiro ano ali, o pré-grado, aquelas matérias iniciais que nós temos dentro da Barceló, se fosse na minha época e eu tivesse a opção de escolher de forma online, eu teria feito, porque eu acho que é completamente dispensável a ideia de você ter aula presencial nessas matérias. Então eu acho que você consegue se organizar, dar conta do assunto, claro, se você tem disciplina e organização, você consegue fazer isso em casa sozinho e seria muito melhor. Porém, tem aquelas pessoas que preferem aula presencial e eu entendo muito isso. Porém, na minha opinião, para pré-grado, não precisaria ter aula presencial. Assim como na minha faculdade, acredito que todas as faculdades do mundo, todas as faculdades têm ali a ideia de um programa da matéria. Isso é, você vai estudar anatomia, existe um programa que te diz tudo o que você vai ver em anatomia, e assim por diante. O primeiro passo, quando eu comecei a estudar de forma online essas matérias, foi conseguir o programa, ou pelo menos um cronograma, enfim, alguma coisa que me dissesse os assuntos que eu teria em cada aula. Isso eu tentei conseguir de cada matéria, para eu começar a me organizar para as aulas. Você pode listar esses conteúdos que você vai ver em cada matéria, por exemplo, no Notion, que é excelente para organizar a sua vida acadêmica, mas na minha época eu usava papel e caneta mesmo, não tinha conhecimento. Na verdade eu até conhecia, mas eu não fazia uso do Notion, e depois eu aprendi muito sobre ele. E seria a forma que eu usaria hoje para organizar a minha vida acadêmica. Então, mas naquela época eu pegava uma folha e escrevia à mão, título por título, das aulas que eu teria ou dos conteúdos, enfim. E essa é a primeira coisa que eu diria que você deveria fazer para saber o que você vai ter em cada aula. Se você não tem esse programa, não está conseguindo esse programa, pegue os títulos no livro ou no aponte que você estuda, liste cada um desses temas, isso também pode servir. Aí eu tinha uma plataforma da faculdade, onde nessa plataforma o meu trabalho era entrar todos os dias, eu sei que nem todo mundo faz isso, mas eu entrava todo santo dia, para olhar se tinha tarefas para entregar, se tinha trabalho para fazer, o que será que tinha e quais aulas que eu teria naquele dia. Eu queria sempre, então eu acordava, era uma das primeiras coisas que eu fazia, era abrir a plataforma e ver o que estava ali para aquele dia. Quais são as aulas que eu vou ter hoje? Quais são os trabalhos e coisas para entregar? O que tem aqui? Então, eu acredito que é uma coisa que muita gente não faz e às vezes já viu que já passou data de coisa. Por quê? Porque a faculdade não é a coisa mais organizada do mundo. Existe professor que dá na doida dele e ele simplesmente resolve que hoje tem que fazer um negócio. Uma forma de evitar surpresas com professores que acordaram com vontade de mandar coisa lá para você fazer é olhar todos os dias a tal da bendita da plataforma. Então isso era uma coisa que eu sempre fazia porque eu já conheço de carnavais passados a faculdade que eu estudo. Vou contar para vocês que sempre aparecia uma coisinha ou outra lá. Então era a minha atitude acordar, abrir a plataforma. Feito isso, eu pegava um post-it, quem já me acompanha já mais tempo sabe que eu sou adepta do post-it, e eu colocava ali tudo que eu tinha que fazer naquele dia. Primeiro, focando sempre o que está na plataforma. Vai ter aula para assistir? Vai ter coisa para fazer?
Era sempre isso em ordem de prioridade. Depois de colocar ali nesse post-it o que eu tinha para fazer da plataforma, eu já começava a colocar as coisas que eu gostaria de avançar no cronograma da matéria que eu estava cursando. Você listou todos esses conteúdos desse cronograma, desse programa, dessa matéria. O que você vai fazer com esta folha? Preste atenção. Existiam 3 ações, mais ou menos, que eu fazia com esse programa em mãos. Primeira, eu precisava ler o material, seja ele do livro texto, seja slide, enfim, aponte, o que tivesse, eu ia fazer uma leitura da matéria, ok? E para isso eu selecionava uma cor. Por quê? Porque eu iria riscar, nessa época eu fazia assim, eu riscava com uma cor, que eu não lembro exatamente específica, mas sei lá, amarelo. Eu riscava, significava que eu já tinha lido aquele assunto. A segunda ação era assistir a aula. Fosse uma aula ao vivo, fosse uma aula gravada, que estivesse na plataforma. Eu tinha que assistir essa aula. Aí colocava a cor, sei lá, azul. Então, se tivesse o amarelo riscado e o azul, é porque eu já tinha lido e assistido a aula. E a terceira ação era produzir um material para a revisão daquilo. E para isso eu fazia uso de mapas conceituais, mapas mentais, flashcards, resumos em tópicos, enfim, o que eu tivesse usando naquele momento. Então, se tivesse essas 3 cores riscadas nesse cronograma, significava que eu já tinha completado o que eu tinha para fazer com aquele conteúdo. Depois, óbvio, eu teria que fazer revisão, mas isso é coisa para outro vídeo. Então, lá naquele post-it que eu falei para vocês, que eu colocava as tarefas da plataforma, eu agregava esses assuntos ou essas ações que eu precisaria fazer com aquele cronograma. E o que eu colocava em marca-texto rosa, por exemplo, para dizer que era prioritário? Óbvio, as coisas que eu tinha que entregar que não poderia fazer no outro dia. O cronograma da matéria, se não desse certo de fazer tudo que eu tinha me proposto no dia, eu poderia fazer no outro dia. Mas os trabalhos, não. Então, sempre colocava por ordem de prioridade e ressaltando ali que aquilo ali era o mais urgente. Quem usava para me amparar, para não perder prazo, muito a agenda de papel mesmo. Então, e eu gostava de colocar um dia antes, normalmente, a data. Vamos supor que eu tinha um trabalho para entregar no dia 18. Eu colocava dia 17 na agenda, lembrar de entregar o trabalho dia 18. Por quê? Porque se eu não tivesse feito a coisa ou tivesse que fazer alguma coisa, dava tempo de lembrar que eu deveria correr atrás daquilo. Então eu tinha essa paranoia de fazer isso. Então eu acordava, abria a plataforma, pegava o post-it e já organizava o que eu ia fazer naquele dia. E por outro lado, eu tinha todo um trabalho que eu fazia em cima do cronograma, que se eu achar algum vídeo lá no Instagram que eu compartilhei na época, eu coloco aqui pra vocês. Aí quando chegava, as aulas normalmente elas eram feitas por Zoom. Então eles mandavam um link, era toda aquela coisa. E aí chegava o momento de assistir essas aulas. Eu assistia a aula e normalmente eu gravava também. Eu tinha um aplicativo no computador e eu gravava as aulas para que eu pudesse assistir depois. Depois de um tempo, uma pessoa começou a fazer isso para todo mundo. Então, eu não precisei mais gravar e eu usava as aulas que essa pessoa compartilhava. Por quê? Porque se eu precisasse, naquele ponto, voltar e reassistir alguma coisa, eu sabia que eu tinha ali como segurança. Porque muitas vezes o professor queria não só o que estava no livro, mas aquilo que ele estava dizendo. Então, eu tinha isso sempre como segurança. É óbvio que não dava para reassistir todas as aulas, como eu fiz, por exemplo, com ginecologia. Agora deu tempo de reassistir tudo. Mas na época que eu estava cursando um monte de coisa, não dava. Então, mas era só aquela matéria mais difícil mesmo. Eu voltava, ou às vezes, só naquele ponto específico, eu voltava a reassistir. Então, eu usava muito como segurança a gravação dessas aulas. Uma das coisas que também acontecia é que nem sempre eu conseguia ir para essa aula com o conteúdo lido. Ter tido algum contato com o conteúdo antes da aula. O ideal era que isso acontecesse, às vezes dava, mas às vezes não dava, porque quando a gente está estudando, a gente está apagando incêndio. A gente corre para agilizar uma matéria enquanto a outra atrasa, depois volta, tenta colocar em dia aquela outra. Então era assim, essa loucura. Nem sempre dá, mas claro que o melhor dos cenários seria esse. Às vezes dava, às vezes não dava. Inclusive, às vezes, o meu primeiro contato daquele assunto era a aula que o professor estava dando. Eu não consigo ficar assistindo uma aula sem fazer alguma coisa. Isso me dá tédio, daqui a pouco eu já não tô nem ouvindo o que o professor está falando. Então, eu tenho que estar com papel e uma caneta na mão. Então eu escrevia. Eu fazia anotações no material mesmo. Se fosse aponte, se fosse slide, o que eu tivesse daquele conteúdo que o professor estava dando a aula, eu começava a anotar. Anotar coisas, não o que estava escrito ali no material, mas coisas que ele falasse, que fosse um complemento. E por que eu fazia isso? Porque depois, quando eu fosse produzir o meu material de revisão, eu poderia complementar com aquilo ali.
Isso quer dizer que esse material que eu produzia, que eu ia fazer para estudar depois, para revisar depois, ele era sempre depois da aula, nunca antes. Porque a aula poderia mudar alguns conceitos, poderia ter que acrescentar algumas coisas, sempre vinha mais coisa da aula. Então não tinha, se eu fizesse antes, como já tinha acontecido, de fazer antes e ter que mudar um monte de coisa que eu tinha colocado ali. Então eu deixava para fazer isso sempre depois de assistir a aula. Vale dizer que eu tenho o hábito, sempre tive, de revisar muitas vezes antes da prova. Então eu gostava de colocar uma vez por dia essa revisão. Então, por isso que o meu material que eu fazia tinha que ser um material bem conciso, para que essa revisão não me tomasse muito tempo. E eu conseguisse fazer uma revisão rápida ali, em 30 minutos, antes de começar a estudar uma matéria nova. Às vezes, enquanto eu esperava a aula começar, eu já podia revisar alguma coisa. Então, essa revisão eu sempre mantive uma média de fazer pelo menos uma revisão por dia. E isso eu consegui manter. Hoje em dia, por exemplo, eu ainda vejo todos os dias aulas de aprofundamento de psicanálise. Não é mais a formação, mas eu vejo para me manter sempre atualizada e aprofundando conceitos. E eu ainda assisto aulas, eu crio resumos em formas de esquemas para sempre revisar, para que seja uma coisa rápida. Eu ainda faço isso. Mas a questão é que é diferente você assistir uma aula ao vivo e uma aula gravada. Se você está vendo uma aula ao vivo, você não tem como voltar ou pedir para a professora repetir. Então, o negócio é você fazer anotações em tópicos, uma anotação bem mais rápida e uma anotação que às vezes vai faltar alguns elementos. Você não vai conseguir copiar tudo que o professor está falando ali. Vai ter que ser o mais importante. Então, em tópicos sempre me ajudou muito nisso, em separar ali o que é mais importante. Já na gravada, você tem essa opção de poder voltar. Mas é claro que se você ficar voltando cada pouco tempo, você vai demorar demais para fazer esse material. Então você também tem que ter ali algumas coordenadas ou pelo menos algum método para você não acabar fazendo isso, fazendo com que isso se demore muito, muito tempo. É ideal que essas anotações que você fez em tópicos, elas sirvam como complemento futuro no seu material definitivo. Que você nunca use essas anotações em tópicos da aula que você assistiu já como uma guia para você revisar. Porque muitas vezes faltam coisas ali, pelo menos para mim sempre faltava. Então eu usava mais como complemento. Na hora que eu ia, vamos dizer, compor ali tudo que seria para revisão, tudo isso que eu anotei da aula, óbvio, vai estar também. Mas eu vou aprofundar esse material para que ele fique mais completo. Eu usava muito essas pausas de uma aula para outra para ir estudando e avançando. Então eu tinha muito, já me organizava mais ou menos quais horários que eu teria livres e eu tentava já fazer o que eu precisava fazer nessas pausas de uma aula para outra. Não vou negar que tinham aulas que às vezes para mim eram muito chatas e eu aproveitava a aula e ficava já estudando outra coisa na hora da aula. Quem não fez isso? Então eu fazia também, às vezes eu fazia. Não dava. Eu sabia que a aula estava sendo gravada e ia assistir em outro momento. Só que aconteceu, óbvio, de assistir essas aulas, às vezes, que eu não assisti naquele momento, assisti agora, por exemplo, esse ano. Então, isso aconteceu, mas foi o que deu para fazer. Então, assim, estudar de forma online, o que eu sentia é que requer muita organização. Você precisa, pelo menos, ter ali, quando você acorda de manhã, já ter ideia do que você precisa fazer naquele dia e uma ideia real. Não começar a criar umas metas inalcançáveis, se encher de coisa que não vai dar certo. Tendo esse cronograma de matérias, isso que você vai fazer, e você tendo ali todos os passos que você vai fazer com cada aula, isso te ajuda a você saber exatamente como você está indo. Então faz você ter uma visão mais real da coisa e não acontecer de lá, 5 dias antes da prova, você tentar querer dar conta de 50 temas e coisa que você não vai conseguir fazer. Será que nesse tempo que você tem vai dar tempo de fazer tudo isso que você está querendo fazer? Quem sabe você vai ter que cortar uns passos, quem sabe você vai ter que fazer um negócio mais básico para fechar aquilo que você precisa. Ideal que no sábado, por exemplo, você faça um balanço da semana. Se você conseguiu assistir todas as aulas, fazer todos os materiais, como que você vai entrar na outra semana? Já com coisa já tudo pronto? Você tá atrasado? Porque você precisa ter esse negócio mais semanal, não deixar o negócio acumular. Então, talvez você precise, uma vez ou outra, aumentar o teu tempo de estudo. Eu sei que eu não trouxe nenhuma grande, super novidade de como estudar online, mas eu sei que tem muita gente que queria assistir esse vídeo aqui porque tá começando e precisa encontrar um jeito de como se organizar. Então, é principalmente para quem tá começando. Espero que ajude você começar a se organizar, você começar a trabalhar um pouco diferente, você criar métodos de organização. Eu indico demais o Notion, porque lá você tem os quadradinhos, então você pode dividir em colunas, ler, aula, resumo, exemplo. Se você estuda dessa forma. E aí você colocar lá cada quadradinho, você dá um check lá que você já fez e vai pro próximo. E assim você vai vendo o que falta ser feito. Acredito que isso é sensacional.
sensacional. É uma ferramenta que realmente na minha época eu nem imaginava o quanto ela poderia me ajudar e eu fazia tudo à mão. Eu era muito de papel e caneta, mas hoje já uso algumas ferramentas que acabam me ajudando bastante no desenrolar do dia, sendo que eu trabalho e estudo, então a organização ela tem que ser ainda maior. E você tem alguma coisa que você faz e você acha que possa ajudar as outras pessoas? Deixe nos comentários, conta aí como você faz para se organizar ao estudar de forma online. Quem sabe eu posso colocar também no meu dia a dia ou outras pessoas e assim todos nos ajudamos. Nos vemos então no próximo vídeo.